Olá, boa noite! Chegou a hora de se ligar no que rolou de melhor do futebol nesse final de semana. O Rede Futebol Clube já está no ar e hoje um pouco diferente, hein? Porque como não teve aí o futebol paraibano nesse final de semana, então vamos também um pouco de Brasileirão que começou no sábado. Nosso convidado especial é Ranieri Soares, repórter do jornal O Correio da Paraíba. Ele vai estar ao lado do nosso comentarista Aldemir Venceslau e juntos vamos aqui bater um bolão para você. Então faz o seguinte, aumenta o volume e olho na telinha, o Rede Futebol Clube está começando. Como a gente adiantou, no final de semana a bola não rolou no Campeonato Paraibano, paralisado por causa da ação aí do 13 contra o Campinense na Justiça Desportiva. Mas já já a gente vai falar disso, viu? Antes vamos primeiro focar aí o Brasileirão, que começou no último sábado. E olha, o nível foi baixíssimo, viu? Apenas 14 gols em 10 jogos, gente. A pior média de gols desde o início dos pontos corridos em 2006. Os torcedores de 6 times não viram sequer um golzinho de seus clubes, viu? Inter, Chapecoense, Figueirense e Ponte Preta e Corinthians e Grêmio ficaram com o placar em branco. No jogo do Timão, festa mesmo, só antes da bola rolar, porque depois foi vaia da torcida. Não foi o jogo de abertura, mas Corinthians e Grêmio no Itaquerão teve direito à cerimônia oficial. E esta foi a única festa em campo compartilhada pela arquibancada. Nem torcedores de Corinthians, nem de Grêmio conseguiram comemorar gols. Muita marcação, excesso de passes errados, precipitação nos chutes e falta de pontaria mesmo foram os responsáveis pelo 0-0 no confronto entre os dois últimos brasileiros eliminados na Libertadores. Resultado que revoltou os corintianos. A torcida chegou a vaiar o meia Rodriguinho e o atacante André, para a indignação de Tite. A torcida do Corinthians sempre se caracterizou por apoiar. E confesso, essas situações às vezes têm me surpreendido. Eu tenho um pouquinho de carinho, de respeito ao torcedor, para pedir para ele, não faça isso que fez com o Rodrigo. Isso gera contra a própria história do Corinthians. Se o Corinthians lamentou, o Grêmio comemorou o ponto conquistado fora de casa. Para o nível do jogo, para o nível da competição, como eu disse, para a estreia, depois de vir de dois tropeços e insucessos, que também minam um pouco a nossa confiança, eu acho que foi muito bom. Agora eu queria saber, então, a opinião dos nossos convidados, começando aí pelo Ranieri Soares. Boa noite, Ranieri. Que nível baixo, né, esse de início de Campeonato Brasileiro? Olha, boa noite, Ivan, você, boa noite, Aldemir, e também um telespectador. Eu tenho sempre assim dito e tenho escutado também nas rodas de conversa entre os amigos que, na verdade, o nível não só do Campeonato Brasileiro, mas o nível do futebol brasileiro está muito abaixo daquilo que o torcedor gostaria de ver, que a crônica gostaria de ver, né? E a gente termina assim sem saber, porque muitos, né, isso não é de hoje, muitos nomes, muitas estrelas vão jogar no futebol do exterior. O futebol daqui, como a gente diz no linguajar popular também lá do interior, fica muito com rifugo. E esses que vão para o futebol do exterior, quando não tem mais o que dar, vem jogar aqui, que vem como rifugo já do exterior. Já que lá já deu o que tinha de dar. Para você, a informação, né, que a gente trazia aqui no programa, logo no início, que você trazia, que é a pior média desde 2006, quando foi o início do campeonato em pontos corridos. Então, quer dizer, fica aquela de tipo... 14 gols em 10 jogos. Todo mundo se defendendo, ninguém ataca, é uma coisa absurda. Se você for ver, dá uma média, se fosse ponderar para todo mundo, dava uma média de 1,4, né? O jogo. Mas teve gente aí que o torcedor foi para lá, esperava o gol e tal, e ficou tudo em branco. Mas eu tenho pensado, na verdade, assim, que antes o futebol, que era símbolo nosso, caiu em descrédito, assim como já caíram as entidades que representam o futebol brasileiro. Então avalie nos próximos anos como é que vai ser os destinos do nosso futebol. É verdade. Aldemir, boa noite.
explica por que levamos de 7-1, isso explica por que nossos times na Libertadores, fracasso total. Talvez um chegue aí na semifinal, que é o Atlético São Paulo. Isso que você viu ontem na primeira rodada, explica um pouco disso? Boa noite, Ivo. Boa noite, Ranieri. Saudações esportivas para a galera. Mas isso é o pacote de tudo, né? Como o Ranieri falou, nós estamos carentes de goleadores. Nós estamos carentes. Ontem eu vibrei, final de semana, para ver a rede balançando várias vezes, mas tá difícil. Nossos goleadores estão fracos. Aliás, nem os nossos goleadores, também a bola não chega. Os times tradicionais do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, ficam esperando alguma coisa de quem? De Flamengo, de Corinthians, São Paulo, de Fluminense, por aí vai. Vasco não conta, que está na segundona. Quando o Flamengo fez 1-0 com 5 minutos, eu disse, não, agora o negócio vai, beleza, o Flamengo vai encontrar o ritmo, né, ali, Muricy, um bom trabalho, agora vão ser uns 4-0, o Flamengo vai começar com tudo. Ficou 1-0 só. Ficou 1-0 e por aí se agarrou, o Sport ficou satisfeito com 1-0, o Flamengo criava, mas não finalizava, e ficou satisfeito em fazer uma... Então, foi uma rodada, sinceridade, foi uma abertura, assim, muito triste, eu não gostei não. Eu gostei mais da abertura da Série B do que da Série A. A Série B, os jogos foram mais emocionantes. A turma está brigando mesmo para subir, mas eu acredito que melhore muito, porque piorar não tem condições. Verdade. Eu mesmo, gente, fiquei muito desapontado. Eu comprei o pacote aí do Campeonato Brasileiro, dos jogos fechados. Passei o final de semana em casa, assisti, eu acho que no mínimo por baixo, os 4 a 5 jogos. Você comprou, ainda bem que eu acompanho aqui na central de satélites do Sistema Correio. Olha, né? foi decepção E comprou, total. eu não pensei. Decepção total. O futebol na horizontal, quer dizer, ninguém agride ninguém. Tu tem um lance, aquele que a gente chamava antes, o lançamento do ponto futuro, para o jogador chegar, aquele atacante receber a bola em condições de gol. O que a gente está vendo hoje, infelizmente, no futebol do exterior. A gente liga a televisão lá para assistir o futebol, até o campeonato inglês, que era um campeonato antes, que eu não assistia na minha época, quando era adolescente, porque era só de cabeçada, chutão e tal. O futebol a gente tinha aqui. E não, hoje, se eu quiser assistir um bom jogo, eu tenho que ligar para o Real Madrid, o Barcelona e esse Chelsea, não sei quem. E olha, e um detalhe, me permite um comentário rápido de Aldemir. Quando eu digo nós, eu digo brasileiros, a gente tá com essa garotada que vem surgindo aí nas escolinhas de futebol e tal. A gente tem perdido a identidade do nosso futebol exatamente por futebol inglês, futebol europeu, espanhol. Porque hoje, só o que você vê, você chega numa escolinha, chega nos jogos, né, na minha época chamava interclasses, né, que é o jogo da escola, é só a molecada com camisa de Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Internacional de Milão, que era coisa que a gente via, né, nos anos 90, via no videogame, quando chegavam, né, aqueles uns jogos mais avançados e tal, que trazia esses clubes de fora, mas era, pra gente, o que tinha de futebol internacional, no máximo, era Boca Juniors e River Plate, que é aqui vizinho. Mas isso é preocupante, porque nós estamos perdendo a identidade do nosso futebol, porque a garotada hoje cresce por conta da TV paga, vendo o futebol europeu. E eu fico torcendo na esperança que apareçam novas equipes. Fico torcendo pelos clubes médios, pelos pequenos. Pelo menos eu tive alegria nesse início de temporada no futebol inglês. Rapaz, o que o Leicester fez foi uma coisa espetacular. Olha, um time que estava lá embaixo para ser rebaixado, veio da segunda divisão. O presidente reuniu a rapaziada, o técnico disse, olha, nós não queremos voltar para a segunda. Já são 4 rodadas, estamos aqui, lá embaixo, vamos voltar de novo. É tanto, se vocês conseguirem ficar, tem X, né, para vocês aqui, né, em libras, né, na Inglaterra, tem X para você aqui para o técnico. Acabou o Leicester ser campeão. E você ser campeão, que estava lá embaixo, na última rodada, com o último. Contra times bilionários. E você, Arsenal, derrubar. Chelsea, Exatamente, Arsenal, o Chelsea, você Manchester. tirar o Manchester United, Manchester City, o Liverpool. Rapaz, ele teve que passar pelos 6. O time que estava em último. Aí sim foi um campeonato. É tanto que ontem, na última rodada do campeonato inglês, foi justamente no jogo contra o Chelsea, que é da mesma cidade do Leicester, a torcida do Chelsea homenageando o Leicester. Você tem uma ideia, homenageando. Porque surgiu, foi uma coisa, pode ser que morra o projeto aí, mas eu fiquei muito feliz ver
Isso será que vai acontecer no futebol brasileiro? Acho que aconteceu a última vez, quando o Guarani, né? Foi campeão brasileiro, né? Você lembra? Em verdade, 78. eu lembro. Tinha um grande time. Né? Pronto. Bom, veja agora então as partidas disputadas ontem que tiveram finalmente gols. Os destaques para o primeiro gol como profissional do Lucas Fernandes, do São Paulo, viu? Um golaço aí de falta, viu? De apenas 18 anos tem o garoto, viu? E por falar em golaço, o gol da rodada foi de grafite do Santa Cruz contra o Vitória, viu? Olho na telinha e veja a rede balançar. Lucas Fernandes, de 18 anos, fez essa bela cobrança e marcou o primeiro gol como profissional. Vitória do São Paulo contra o Botafogo por 1-0 em Volta Redonda. Não adiantou o esforço do goleiro João Ricardo, do América Mineiro, que voltou à Série A do Brasileirão. A bola acabou sobrando para Richarlison, que ajeitou para Fred marcar o gol do Fluminense no estádio Independência. 1-0, placar final. E o Santa Cruz, que também retornou à elite do Campeonato Brasileiro, goleou o Vitória por 4-1 com um show de grafite. Ele abriu o placar com esse golaço depois de se livrar do primeiro marcador e dar uma caneta no segundo. E ainda fez mais um para o time pernambucano. Meu caro Ranieri, o que você achou dessa derrota do Botafogo? Acabou de subir e tal, pegando os reservas do São Paulo. O Botafogo jogando dentro de casa e perdeu para o São Paulo. E essa vitória esmagadora do Santa Cruz diante da Vitória. Olha, para quem tem um projeto, porque eu digo assim, o projeto de permanecer, porque quem vem da B para A quer permanecer, inclusive o Botafogo, que é um clube de tradição do futebol brasileiro. Agora, o Botafogo, né, eu até digo o seguinte, depois que você faz uma campanha boa, como o Botafogo fez da Série B, para você segurar o time, é complicado. Um grande exemplo, né, que antes de terminar o campeonato já era especulado para sair, era o William Arão, né, que era o grande nome do Botafogo na temporada da Série B. Depois, quando vai para A, algumas peças ali que foram importantes, é difícil segurar. O Botafogo tem, nos últimos tempos, viveu, eu posso dizer assim, uma síndrome, né, de comando, porque fica naquela, o técnico cai hoje, não cai, cai amanhã, não cai, não, disse que fica, conversou com a diretoria, e isso é ruim para a continuidade do clube. Então, se já começa uma temporada desse jeito, né, poderia ter aproveitado o fator casa para vencer. E o fator que o time também tá, o São Paulo jogou com time reserva. Teria aproveitado que o São Paulo jogou com time reserva e teria já entrado na competição com o pé direito. Tem que ter muito cuidado, os clubes cariocas têm tido essa oscilação, já foi Botafogo, já foi Vasco, então daqui a pouco, né, tem que ter cuidado porque o campeonato brasileiro é assim, o cara diz, são 30 e tantas rodadas. Mas é de quando pontinho você vai ver, né? meu amigo, daqui a pouco não tem mais como voltar atrás. É verdade. E você, Odemir, como é que viu aí essas partidas que a gente mostrou aqui agora? E também a do América contra o Fluminense, né? Antes do América, teve até naqueles empates 0-0, esquecemos de falar do Internacional, né, que com o Chapecoense em casa, jogando em casa o Inter, campeão gaúcho, perdeu até pênalti. Até pênalti. Foi Nem de 0-0. pênalti os cabas sabiam botar a bola dentro da pênalti, rede. o Chapecoense Eu foi assisti lá esse jogo, e segurou, né, o Internacional. Não, Terrível. olha, esses jogos aí, eu senti o seguinte, o time do Fluminense está fraco, tem que melhorar muito. O América, que conseguiu se classificar em quarto para as semifinais do Campeonato Mineiro e tirou o Cruzeiro, tirou o Atlético e tal, entrou nervoso. Está um time ainda assustado à volta dele, à segunda divisão, aliás, à primeira divisão. Então, eu notei assim o América nervoso, querendo apresentar futebol. Mas vamos ver o que o Givanildo vai fazer, porque precisa também ter elenco. Como disse o Ranieri, o campeonato é longo, não é? Então, o Fluminense precisa melhorar, a América nem se fala, também precisa. Vamos aí para o Santa Cruz. Santa Cruz está bem arrumadinho, está legal? Tá. Mas será que tem elenco suficiente para 38 rodadas? Então é isso. Vai dar trabalho aos adversários dentro de casa? Vai. Grafite está numa boa fase? Está. Agora vamos ver o elenco se tem. Então você tira aí o Santa Cruz, que mostrou serviço. São Paulo, que um time reserva, surpreendeu. Grêmio, já falamos ali contra o Corinthians, o Grêmio me surpreendeu, empatar lá. Me surpreendeu contra o Corinthians. Mas foi uma rodada, viu, Ivo? Como você falou, emoções, né? Flamengo apertado também pelo Sport. Muito ruim, assistir o jogo, o Flamengo jogou muito mal. Ganhou, o Sport quase nem atacou, mas ficou muito satisfeito com 1-0, tocando a bola e marcando muito o Sport para não deixar o Sport jogar. Realmente o Sport não jogou. Mas quem pagou o ingresso para ver o Flamengo cheio de estrelas
pagou para ver o Flamengo partir para cima do Sport, e isso não E aconteceu. precisa se reforçar o esporte, viu, Ranieri? Precisa. Não o time do ano passado, não. O Sport fez umas contratações aí. Muito mal o né, Sport. as contratações gringas que não surtiram muito efeito, não. Um detalhe, Aldemir falava do América Mineiro, o Givanildo, né, que nós tivemos aqui a convivência com o Givanildo porque atuou no 13, e quem também faz parte do América Mineiro é o Suelton, zagueiro, jogou no 13 com o Givanildo e é da base do CSP. Do CSP. O Suelton, né, que veio remanescente da temporada do América, que subiu, né, da B para A. Tem um outro lá também, que eu não me lembro. E assim, o Josivaldo, né, CSP, sempre com jogadores aí pelo Brasil e também até fora do país. Né? Mas o América tem esse desafio e essa responsabilidade porque está ali do lado de Cruzeiro e de Atlético Mineiro, né, no futebol mineiro. Então, e o Givanildo, que é um cara que já é tarimbado, o Givanildo que tem essa... A América que foi campeão, né? O América foi o campeão mineiro. Campeão mineiro. Inclusive, no Tive a invencibilidade do Cruzeiro e tudo. Givanildo tem a fama aí de bom treinador, não deu certo no 13, mas o currículo fala por ele, né? Eu ia fazer um É o rei desafio. do acesso. O rei do acesso. Eu queria fazer um desafio agora. Começou a primeira rodada, mas foi tão ruim, mas mesmo assim, os senhores conseguem. Ninguém aqui pode ficar em cima do muro. Já dizer aqueles que podem tentar alguma coisa lá de cima e os que podem descer. Não precisa dizer, não. Os 4 que vão descer são esses. Rapaz, Tá difícil? Olha, tá, e muito. Agora sim. Muito, né? Agora Muito tá difícil, Agora, muito tá, difícil. agora tá difícil. O que tá difícil Acho é que o Palmeiras está no meio dos 4. O Tá Palmeiras difícil com um por grande falta time, da- Ficar lá em tá cima, engrenando. né? Tá o difícil Palmeiras. por falta de opção. Tá difícil por falta de opção. Eu já adianto uma coisa. Pernambuco não segura os dois. E se brincar, cai os dois. Cai os dois. E eu falo o seguinte, eu acho que esse campeonato, os grandes vão se dar mal. Vai ter grande lá no final, muitos grandes tentando pelo Está rebaixamento. muito nivelado por baixo. Tá. O Santa Cruz esse ano vai ser como o Sport no ano passado. Cavalo Paraguai. Detonou no início, chegou na liderança do Brasileirão. Depois vai faltar elenco. Daqui a pouco, meu amigo, ladeira abaixo. E a nossa turma de Santa Catarina, Figueirense e Chapecoense. Um já caiu o ano passado, né? Agora acho que cai outro. A Chapecoense eu acho que Figueirense. fica. Agora o Figueirense Eu acho que Figueirense precisa se arrumar muito, Chapecoense. O campeonato é grande, tem que ter elenco. Tem também a Ponte Preta para se segurar. Vai ser os clubes do Rio, Flamengo, Vai ser Botafogo, fácil, não. Botafogo, daqui time umas jovem. 10 rodadas a gente tem já uma ideia. Mais ou Botafogo menos. precisa se reforçar, como o André falou, é um time jovem. Você sente Senão ele isso. desce de novo. Jovem demais o time. Muito Precisa demais. Não tá muito complicado. O Vitória me decepcionou. Jogou Campeão muito mal baiano e também. tudo, jogou. Hoje eu estava acompanhando, conversando com os colegas da imprensa lá baiana, e eles disseram, rapaz, a chegada do Vitória aqui foi um horror. E já reuniu a direção, reuniu os jogadores, disseram, olha, se for desse jeito, não vai. Que a folha do Vitória, para vocês, os senhores terem uma ideia, a folha do Vitória hoje é a maior do Norte e Nordeste, pagamento. Já passou Sport, Santa Cruz, é uma folha grande. Uma folha que chega, passa dos 4 milhões de reais. Caramba, Você né? tem uma ideia. O futebol que apresentou, eu assisti muito Exatamente, fraco. é uma folha grande. Até apertou o Santa Cruz, mas não apertou daquela forma meio desesperado, estava perdendo o jogo, mas mostrou um futebol Então, muito. Então foi campeão baiano, a torcida é fanática, vai. Então o Vitória vai e já vai começar a mexer, vai mesmo. Porque senão. Então, eu fiz, rapaz, não E tem já nada pega o para Timão no próximo nivelar domingo em por Salvador. cima. Se ele perde lá, a situação Se complica. perder, complica demais. Bom, gente, agora vamos dar uma paradinha e voltamos em seguida para falar do nosso futebol. É só ficar ligado, hein? Que voltamos em 1 minuto. Voltamos com o segundo tempo do seu Rede Futebol Clube e agora vamos falar do futebol de nossa terra. O campeonato está parado. Definição mesmo só a partir de quinta-feira, quando o STJD vai julgar a ação do 13 contra o Campinense, alegando que a Raposa aí jogou na competição de forma irregular. Esta paralisação está mexendo com a cabeça dos jogadores e algumas equipes. No Campinense, que vem aí embalado na competição e é um dos favoritos aí ao título, né? Os atletas não escondem o descontentamento com a situação.
Depois do jogo do Campinense contra o CSP ter sido cancelado outra vez, os treinos seguem normalmente no Renatão. Para os jogadores, situação um pouco constrangedora, que exige tranquilidade para não atrapalhar planos futuros, mesmo sendo inevitável. A gente quer ter o jogo, né? Aconteceu mais um capítulo aí dessa novela, né? Que vai ter o adiário mais uma vez. Bom, cabe a nós jogadores aguardar, a gente não pode fazer nada em relação a isso, né? Cabe aí a diretoria, a federação, enfim, resolverem. A gente tem que estar preparado para ter o jogo, independente da data, né? A gente segue treinando. Vamos aguardar aí para que possa resolver o mais rápido possível. O jogo foi marcado de última hora e criou expectativa em muita gente. A Federação Paraibana de Futebol foi obrigada a tomar a decisão de cancelamento depois que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu que é a instância nacional que vai julgar a ação do 13 contra o Campinense. Diante de tanta incerteza, o maior desafio é manter o ânimo. Tem que continuar, né? A gente, querendo ou não, está numa semifinal de campeonato, então é importante, sim, a gente tem que manter o foco, né? Tem que manter a cabeça no lugar, né? Pensando no CSP, né? E aguardar aí, definir essa data aí para que termine, né? Acabe logo isso aí e a gente consiga jogar. E por falar em Campinense, essa parada aí não está mexendo apenas com os nervos dos atletas, não, viu? O técnico Francisco Diá andou discutindo com o presidente William Simões e acusa o dirigente de ter o acusado de empresariar jogadores do clube. Diá disse poucas e boas com o presidente, desabafou sobre o que ele achou uma covardia para com ele. Ouça só o que ele diz. Dizer que eu fico empresariando jogador e tirando jogador do clube. Se nenhum desses atletas, nem em clube nenhum eu não estou, porque mantive minha palavra em terminar o campeonato pelo Campinense, quando eu tinha proposta do América. E ele desesperado fazer um negócio daquele comigo. Eu não tenho a mínima condição de continuar num clube desse. Todos os jogadores que estão aí no Campinense foi trazido por mim. Jogadores baratos, inclusive Rodrigão. E deu um lucro pro time de 2 milhões e uma parceria de 40%. Como é que um cara vem dizer que eu sou empresário? Tinha que me respeitar mais a minha história. Gente, a coisa foi séria. Aldemir Venceslau, como é que você viu essas declarações, Diá? Rapaz, e com fundo musical e tudo, né? Com fundo musical. A festa tava e boa lá. uma voz meio, né? Foi, tava lá. Tava numa festa, né, Diá? Onde é que foi essa festa aí? O cachorro quente tava bom. O Diá gosta de uma festinha. Lagostazinha e tal. Rapaz, é uma confusão que eu não entendo. Eu acho que o Diá não tava em si. Tava uma festazinha, deve ter tomado uns golinhos a mais, aí você cedeu a alegria. Aí disse, eu vou soltar todinho, tudo. Né? Um todinho, todinho, assim. tomou tal. Eu vou soltar tudo. E soltou aquilo que estava na garganta dele, estava se segurando, mas foi um desabafo que eu vou te contar, viu, rapaz? Ele, rapaz, lavou as roupas aí sujas ali, de tudo do Campinense. Eu acho que o Diá não vai ficar não, viu? Pode ficar como ele falou até o final do campeonato. A coisa tá séria mesmo. Ranieri, dizem que tem uma barca lá de jogadores do Campinense aí para sair, né? Apenas esperando o paraibano terminar para dar o fora, né? Você acha que o Diá tem alguma culpa nessa coisa aí? Está sendo acusado de agenciar jogadores e já prometer esses jogadores para outros clubes e tal? Como é que você vê essa situação? Olha, Ivo, o que acontece, na verdade, nos bastidores é o seguinte. A gente sabe que a formação do elenco do Campinense, em sua maioria, as indicações são do próprio Francisco Diá, como também do Luciano Mancha, que é o gerente de futebol do Campinense. Todo treinador ele tem o seu dedo. Qualquer um de nós aqui, até se a gente for montar uma equipe aqui na RCTV, os homens de a gente vai confiança, querer como trazer pessoas nossas. Agora, eu acredito o seguinte, é ruim para... Eu não queria aqui fazer juízo de valor, mas é ruim para o Campinense, que vive esse bom momento, né, na sua temporada, ter um caso como esse. E eu acredito que para ter chegado a esse ponto, é porque nos bastidores a coisa ficou insustentável. Né? Como já tiveram várias ocasiões, tinha um volante num Campinense chamado Neto, que jogou no Campeonato Paraibano, que era um barbudo, assim, sim, cabeça raspada. Me lembro dele. E que, assim, os bastidores do Campinense com o Neto foram pesadíssimos, inclusive até, assim, de
de tentativa assim, de agressão, até com arma de fogo, nos bastidores do Campinense, quando o Neto foi rescindir o contrato para ir para o ABC. Falar em agressão, eu não estava nessa parte do áudio, mas o Diá disse que, inclusive, o presidente tentou agredi-lo. Tentou agredi-lo. Então, assim, eu acredito que para o Diá ter chegado a esse ponto, se tornou uma condição insustentável, tanto por parte dele como por parte do William Simões, que no caso é o presidente. A situação de Diá já é complicada, porque tinha uma negociação com a América, para o Campinense, para a diretoria também ficou complicado, porque chegaram a negociar com o Fernando Marchiori, que passou pelo Cuiabá. Então, assim, hoje é o nome que se especula para vir para substituir já o Diá. Já estaria certo, inclusive. Exato. Então, assim, eu acredito que com a saída do Diá, seja para onde for, eu tenho, assim, pelo menos, se ele não estiver em nenhum clube, o Fernando Marchiori é o primeiro nome da lista de William Simões. Agora, o que a paralisação do campeonato fez, né? Porque o campeonato já tivesse terminado, ninguém ia saber dessa briga, ia todo mundo... Verdade. Tá mexendo com a cabeça de todo mundo. Detalhe, pelo menos assim, alguns jogadores garantidos já que não ficam, né? Tem o próprio Rodrigão, que esse já era para estar no Santos, inclusive, não é? Outros nomes ali que circulam, Thiago Sala e Joécio, podem também não ficar. É verdade, a lista situação está complicada, viu? Olha, a assessoria do Campinense não se manifestou, viu? Todo mundo no clube aí não quer comentar o assunto. E depois o próprio Diá, né? O Francisco Diá, gravou um outro áudio tentando amenizar aí o estrago. Olha só o que ele disse. Amigos, ontem, num momento de tristeza muito grande, eu tive uma discussão com o presidente e esse áudio vazou. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que eu não tenho nada contra a pessoa do presidente. Eu estava muito triste ontem, desabafei, né? E as coisas internas do clube, eu quero dizer a vocês que eu resolvo com o presidente. Eu e ele, a gente se resolve. Já houve outras discussões, eu e ele, e a gente vai resolver. Agora, jamais vazar um áudio. Foi um momento de tristeza, eu desabafei, né? Não tem como voltar atrás, mas não falei nada de ninguém, né? Nem nada demais, só o que eu estava sentindo. Rapidinho com vocês dois aí. A desculpa colou aí do Diá? Não, aí depois que jogou reticências no ventilador, aí fica complicado você querer... Não dá para dizer o que disse. E esse áudio não foi gravado escondido, não, viu? Não, esse áudio aí foi assim. Gravou. Agora também eu vou dizer, o Diá tá com umas amizades que precisam ser reavaliadas, porque o cara que vazou esse áudio aí, meu amigo, tava com ele na mesa. É amigo da onça, viu? Muito amigo. E até assim, da forma como ele mandou, você percebe que ele mandou para alguém. Então esse alguém vazou aí para as redes aí, é amigo da onça, viu? É amigo da onça. Ranieri, muito obrigado então pela tua participação. Obrigado, mais uma vez Ivo. brilhante aqui no nosso programa, tá certo? Obrigado a você, obrigado ao Aldemir e também os telespectadores Aldemir, da RCTV. Essa semana a gente se encontra aí, né, para falar de Botafogo e River, na próxima quarta-feira, então eu quero você aqui pra gente conversar sobre esse jogão de bola pela Copa do Brasil. E vamos acompanhar esses desdobramentos do vai Diá. ser. Também a partir da manhã no Correio da Paraíba. Ele Com está prometendo, o jornal Correio da Paraíba, rapaz. O Ranieri tá ligado. Amanhã vamos. Muitas novidades. Obrigado, muita Ivo. coisa Boa por aí. noite. Boa noite. Obrigado, Ranieri. Saudações esportivas pra galera. A gente se vê por aí. Bom, gente, o Rede Futebol Clube desta segunda-feira termina por aqui. Estaremos de volta na próxima segunda, apelando para que tenhamos já a primeira semifinal do Campeonato Paraibano. A partir de amanhã, nesse horário, vamos ter o Rede Esportes. Uma boa noite e um ótimo começo de semana para você. Tchau, galera!